A Deus demos glória por um grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória do canto do céu, seu Filho bendito por nós todos veio. Ó graça real, foi assim que Jesus, movendo seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus, como santo sem luz, levou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos veio. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai tê-lo na glória eterna do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos veio. Boa noite, irmãos. Boa noite aos que estão aqui, boa noite aos que também nos assistem, né, aos amigos e irmãos que nos assistem pela internet. Nós vamos fazer a leitura conhecido como o capítulo da fé, né? Nós não vamos ler o capítulo todo, mas em Hebreus 11, alguns versículos. Nós vamos ler do versículo 1 a 3, também o versículo 6 e depois o versículo 39 e 40. Hebreus 11. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E o versículo 39 e o 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui o texto está tratando da fé e vai falar de várias pessoas que viveram e foram exemplos, né, da fé para nós. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o Deus que deseja ser agradado.
que nos concedeu a fé para agradá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas o próprio Deus nos dá de presente pela graça a fé. E mais, ele promete desde antes da fundação do mundo, ele planeja e logo que ele cria o mundo ele já provê, já promete a redenção e ele executa todo esse plano e esse plano então é consumado em Cristo. E todos aqueles homens que são elencados aqui, que a Bíblia usa como exemplos de fé, né, sofreram por causa dessa fé, mas a Bíblia fala que aprove a Deus reservar algo superior a nosso respeito, porque eles tinham a expectativa de algo que ainda iria acontecer, eles olhavam para frente, a esperança, a fé. Nós olhamos para trás, algo que já está consumado, Cristo já veio e já é o novo e vivo caminho. Como não cultuar um Deus assim, irmãos? Como não chegar aqui independentemente do que nós estamos vivendo e apresentar esse Deus que governa a história, um culto aceitável, agradável a Ele? Com fé, sim, mas um Deus que deseja ser agradável e ser agradado por nós e prover todos os meios para que nós possamos fazer isso. Então nós vamos invocar o Senhor para que Ele se faça presente e através de Cristo, um novo e vivo caminho, né, providenciado por Deus desde antes da fundação do mundo, né, nós possamos então cultuá-lo de uma forma que lhe seja agradável. Amém? Cheios de fé no nosso coração, né? Mesmo assentados nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Invocamos o teu nome, a tua presença sobre nós, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Não há outro Deus. Não há outro Deus, ó Pai, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é único, sabemos que o Senhor é digno, sabemos que o Senhor deseja ser adorado e merece ser adorado. E nós queremos fazer isso não por uma obrigação, embora tenhamos a obrigação de fazê-lo, mas queremos fazer isso em resposta ao que o Senhor fez por nós. Voluntariamente, ó Pai, através daquilo que o Senhor nos deu, a fé, nós queremos, ó Pai, nos aproximar de Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor há de cumprir todas as promessas que ainda restam ser cumpridas, ó Pai. Vencer a morte, que é o último inimigo, e nos conduzir a uma eternidade na Tua presença, ó Pai. Junto com essas testemunhas, ó Pai, que viveram e deram a sua vida por Ti, ó Deus. Nós nos alegramos em pertencer a Ti. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça aceitáveis ao Senhor, que nós prestemos um culto agradável ao Senhor através de Cristo e do seu sangue derramado na cruz. Em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ler mais 2 versículos, irmãos, na sequência no capítulo 12, depois de falar tudo o que foi falado no livro de Hebreus e culminar com esse capítulo da fé, o autor diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Né? Então aqui nós somos chamados, né, pelo autor inspirado por Deus a nos desvencilharmos, a correr, né, a nossa carreira olhando firmemente para Jesus e nos livrando do peso, né? Aqui o peso é aquela bola de ferro grudada na canela com uma corrente, sabe? Que você quer correr e não consegue, vamos imaginar isso, né? Mas também nos desamarrando, desapegando daquele tenazmente, o pecado quer nos se grudar, né? A tenaz é algo que pega alguma coisa com muita firmeza e gruda. Então é dessa forma. Não dá para a gente viver a fé que nós queremos viver, que Deus quer que a gente viva, cultuando a Ele e vivendo sem que nós reconheçamos que nós somos pecadores, né? Tudo o que Deus fez por nós, Ele fez, mas o que Ele nos fez também para que nós possamos nos apresentar a Ele de uma forma aceitável através do arrependimento. Por isso, nesse momento, nós vamos ter um tempo de oração silenciosa para que a gente possa
antes de cultuar o nosso Deus com fé, cultuar o nosso Deus com um coração contrito, quebrantado, arrependido, sabendo que nós só podemos cultuá-lo através de Cristo porque Ele nos perdoou. Só porque Cristo fez a propiciação, né? Nós vimos hoje de manhã, nos tornou Deus favorável, né? Tornou Deus propício ao homem, porque Ele nos cobriu com o seu sangue. Que o Senhor nos ajude. Amém? Então, depois de alguns momentos, eu vou fazer uma oração e aí eu vou passar de novo a palavra para o Ministério de Louvor. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos pelo perdão que há em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos perdoou, nos livrou da culpa, da condenação eterna e nos cobriu, ó Pai, para que toda a ira que viria sobre nós, escolhidos do Senhor pela Tua infinita graça, pudéssemos ficar livres dessa ira, ó Pai, mas ela caiu sobre Cristo, ó Pai, e Ele foi punido em nosso lugar. E nos conclama, ó Deus, constantemente ao arrependimento, ó Pai. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas eventualmente cometemos pecados e continuamos tendo essa obrigação de nos arrepender e confessarmos os nossos pecados. Nós agradecemos ao Senhor pelo Teu perdão e pela Tua graça e misericórdia derramadas sobre nós, ó Pai. E assim nós queremos prestar um culto que seja aceitável ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Você que pode, se coloque em pé na presença de Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, ao nosso louvor e à nossa adoração nessa noite. O Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E nós vamos louvar com esse cântico que fala do imenso amor de Deus, que Ele nos atraiu, laços de amor. Deus, muito obrigada, ó Pai, pela Tua presença aqui nessa noite. Muito obrigada pelo Teu imenso amor, pela Tua graça, Senhor. Muito obrigada pelo Teu cuidado para conosco, ó Pai. Que nós possamos Te louvar de todo o nosso coração nessa noite, Jesus. Amém. Pelo imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz.
mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. Nossa Senhor, teu eterno favor, lhes eu estou, por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, lhes eu estou, por teus laços de amor, Jesus. Tu és para mim Mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, lhes eu
és Jesus, o Salvador. És vivo, Senhor, és vencido. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em nós. Amém, Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de te louvar e te adorar. Continue a falar aos nossos corações, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar.
Irmãos, eu tenho 2 defeitos. O primeiro que eu aprendi com o pastor Coelho, que eu gosto de contar história. E o segundo que eu tenho uma memória muito boa. No dia, acredite se quiser, se eu estiver inventando aqui, Deus vai me punir depois, mas no dia 27 de novembro de 27 de novembro de 27, eu vou pôr mais pertinho aqui. 27 de novembro de 2005. Você está lembrando, né? Foi a primeira igreja que eu preguei de domingo. Eu louvo ao Senhor por não ter nenhum copo aqui, porque naquele dia caiu. Né? Era a formatura da Silmara. Ia ter jogo do Corinthians, ia ser um dia que ia ser campeão. Eu estava na casa do reverendo Coine, combinando com o Felipe Coine de assistir o jogo em São Paulo, quando de repente liga o reverendo Jairo. E o pastor Coine, ele imita as pessoas com as pessoas. E ele conversando com o Jairo, ele começou a imitar o Jairo. O que você quer? Telefone do Zé Renato. E eu estava na frente do Coine. E eu combinando de assistir o jogo no domingo e tal. E eu tenho um propósito que eu tenho com o Senhor, que eu não nego quando me convidam para pregar. Isso eu tenho da aula de escola dominical, um propósito pessoal com o Senhor. E aí o pastor Coene falou assim: o Jairo está convidando para você pregar dia 27 de dezembro, de novembro. Eu falei, eu vou. Já comecei a suar ali, né? Eu vou, a formatura da Silmara, eu vim aqui, preguei. Mas na hora que o pastor Coene desligou o telefone, ele olhou para mim e falou assim: quis profanar o dia do Senhor, ó. Deus já pesou a mão, porque eu assisti o jogo no domingo. E aí eu vim aqui. Mas eu já tinha pregado aqui antes no encontro de jovens também, que foi a primeira igreja que eu preguei. E eu louvo ao Senhor por essas histórias. E tem tanta outra história, como começar a lembrar Lençóis aqui, acampamentos, nós acampamos juntos. Não sei como vocês conseguiam fazer acampamento pela metade do preço dos outros lugares. Cadê a Flávia? Fazia uns milagres desse assim. Então, eu louvo a Deus por essa igreja. Eu tenho um carinho imenso por Lençóis. Antes era uns pedaços de pão que eu trazia, papel de pão. Agora estou tentando um tablet aqui, vamos ver se dá certo. Mas é um privilégio, né? O executivo do presbitério pediu para que eu viesse aqui hoje, entre outras coisas, e aproveitar e trazer a palavra do Senhor. E de fato, não é política não falar para agradar. Para mim é um privilégio muito grande vir aqui em Lençóis. Né? É gostoso ver os irmãos, estar também com o Josimar, que é amigo desde da conversão até da infância, né? E é muito bom estar aqui. E depois no meio eu vou lembrando outras histórias, tá? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas 8, de 43 a 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem,
quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quero que a igreja leia comigo o ponto e vírgula da última linha. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Vamos orar. Pai Santo, a tua palavra está aberta, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é santa. E eu sou pecador, servo do Senhor, que clamo a tua misericórdia sobre a leitura, sobre a pregação da sua palavra. Que não seja nada da minha mente, do meu coração, mas que seja a presença do Espírito Santo neste lugar, que é um lugar que é edificado para glorificar o Senhor. Nós temos ouvido muitas vozes, mas queremos ouvir a voz do Senhor nesta noite. Queremos sair daqui, Senhor, abastecidos, alimentados, nutridos pela tua presença, Pai. No nome de Jesus que nós oramos, sabendo que o Senhor está no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse sermão aqui, eu lembro que eu decidi um dia pregar sobre esse tema. Acho que uma das férias do reverendo Wagner. E aí o reverendo Jairo pregou sobre Jairo. E aí eu fiquei atento nessa pregação, eu fiquei atento a uma coisa. Jesus tem um tempo dele, né? Ele foi, ele curou. O Jairo pediu, mas ele fez outro milagre, depois ele fez de novo um outro. Ele voltou a fazer o milagre da filha de Jairo, né? E eu, acho que aqui um pouco menos, mas alguns conhecem, eu sou pai de um menino de 3 anos, que é a cara do pai, não é? Mas pela misericórdia de Deus, ele tem o jeito do pai. Mas só que tem um detalhe para ele não parecer tanto comigo, embora eu acho que o jeitinho dele, todo mundo fala que parece. O Felipe é filho do coração, né? A Viviane teve endometriose desde que nós namorávamos, aí a gente casou do jeito que o Senhor queria, pela misericórdia do Senhor. 2 anos depois nós planejamos começar a ter filho, e 2006, que foi o ano que eu preguei no acampamento aqui, numa chácara. E ela tinha esse problema do fluxo de sangue. E essa passagem sempre vinha muito forte para mim. E aí, um dia, o Espírito Santo me tocou de uma forma assim: olha, você vai ter que encarar isso aqui de frente. E eu sou psicólogo, e por incrível que pareça, começou a aparecer um monte de mulher com endometriose naquele período. Eu falei: ô Senhor, era de uma forma direta que o Senhor começou a trabalhar comigo. E depois tentamos 3 fertilizações, 3 inseminações, 3 fertilizações, todo o processo, aí chamaram a gente para... nós íamos pegar um menininho, uma criança mais velha, mas tinha o Felipe para nascer, e aprove o Senhor que o Felipe fosse o nosso filho, né? Posso falar aqui na presença do presbítero, menino amado na igreja, sabe o nome de todo mundo. O primeiro culto que eu fui na igreja foi no Dia dos Pais, com ele. E aí eu me lembrei muito desse tempo que o Senhor tem para fazer o milagre, o espaço que Ele dá.
E aí, você quer ver um outro exemplo? Lázaro, ele não podia ir rapidinho lá e ressuscitar? Não, ele esperou 4 dias. Porque dentro daquele milagre, alguém tinha que mover a pedra para abrir. Às vezes a gente quer o milagre que aconteça num estalar, mas na hora de abrir a pedra, de tirar a pedra, ou de ir até as vestes, a gente se acovarda para buscar o milagre do Senhor. Então esse tempo começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a comparar o milagre de Jairo com o milagre da mulher do fluxo de sangue, que ela é sim conhecida. Jesus foi expulso de Gadara, mas do outro lado ele foi recebido calorosamente pela multidão em Cafarnaum. A multidão comprimia e 2 pessoas se destacavam. E aí eu comparo essas 2 pessoas. Jairo era um líder da sinagoga. E ela? Você sabe o nome dela? Não. Era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso. Ela podia ir na igreja? Não. Ela não podia ir na igreja, porque se você ler lá em Levítico 15, 25, quem tinha algum problema de sangue, de sangramento, não podia frequentar as sinagogas. Eram considerados imundos e viviam num lugar de refúgio. Certamente ela era excluída pela comunidade. Jairo era rico. E ela tinha perdido tudo com o que ela tinha de dinheiro para tentar a cura com médicos. Jairo tinha tido a convivência da filha em 12 anos. Ela ou não tinha filhos, porque provavelmente com hormônio em alta não não reproduz, não pode ter filhos. E se tivesse, que não dá, nós não sabemos, ela ficou sem ver o filho durante 12 anos. Porque ela não podia ter contato com a família. Porque ela era considerada imunda. Jairo fez um pedido público. Um pouquinho antes, se a gente lê do Sem Óculos. (8:41), eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se ao pé de Jesus, e suplicou que chegasse até a sua casa. Jairo fez o pedido público. E ela, mais uma diferença com Jairo. Ela inovou. Ela fez algo novo. E vai mais uma lição, algo que a gente precisa aprender na vida nossa com Deus. Fazer coisas novas para adorar o Senhor. Até então, ninguém tinha sido curado através do toque. Se você pegar lá em Atos dos Apóstolos, vai ter um monte de milagre que Pedro tocou e curou. Mas foi o primeiro milagre. Na vida cristã, a gente tem que ter audácia para glorificar o Senhor, glorificando o Senhor, mas temos que ir além para glorificar o Senhor. Ela foi além. Ela passou a multidão e o tocou. Quem é que Jesus atende primeiro? Jairo? Ou a mulher? Como eu disse no início, a mulher. Primeiro ponto que eu queria que os irmãos pensassem. O toque da cura começa com a consciência de uma grande necessidade. Eu tenho certeza que o Senhor opera milagres sem a gente pedir. Vocês concordam? Deus operou milagres na nossa vinda para cá. Eu não vi nenhum risco de acidente. Você viu, Josafá? Até eu confundi os dois aí também é demais, né?
Mas certamente o Senhor nos livrou durante o caminho. Foi legal o seu dia hoje? Se alimentou bem? O Senhor cuidou de você e foi operando milagres e livramentos na tua vida. Mas nós passamos a ver a necessidade do milagre quando a gente tem a necessidade desse milagre. A gente passa a ter consciência. Num termo que usa, que ela estava consciente, ela estava consciente de que ela tinha que fazer e tocar no Senhor. O toque da cura começa com a consciência de uma grande necessidade. Esquece que você está na igreja, vamos conversar só eu e você aqui. Sabe aquele milagre que você precisa do Senhor? Que às vezes ninguém sabe, só você clama na presença de Deus. A cura começa quando você reconhece a necessidade e você reconhece a grandeza do Senhor. Meu querido, você pode ter vários caminhos para chegar ao sucesso, mas nenhum caminho é tão eficaz senão o Senhor Jesus. Uma cirurgia, podia Deus fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre através da cirurgia. Mas tenha consciência que se Ele não abençoar a mão do médico, o milagre não acontece. Você pode estudar para o vestibular. Se o Senhor não abrir a porta, Ele não vai abrir a porta se você não estudar. O milagre não acontece. O Senhor é o único caminho para a gente se achegar à ver a ação dele. Segundo ponto, o primeiro ponto ainda, algumas características que eu quero falar dessa mulher. Eu fiz aqui 6 aspectos para a gente entender um pouquinho dela. Aspecto clínico, como é que será, né? Ela tinha anemia, porque perdia muito sangue. E eu tinha um consultório junto com uma ginecologista e ela explicou para mim que esse negócio aqui, ferritina baixa. A mulher fica deprimida, cansada, ansiosa, chega a faltar ar. Infertilidade, fica com hormônio em baixa. Aumento da endometriose, não ovula. Uma mulher chega numa indução ovular quase 30 óvulos. E uma mulher com endometriose, quando induzida, ela ovula 2 ou 3 muito fraquíssimos. Então ela passa a ter pouquíssima possibilidade de engravidar. Esse aspecto clínico. Aspecto social. Confinada, isolada. Até o cadáver de quem tinha sangramento tinha que ser purificado. Financeiro. Como é que ela era? Pobre. Tinha gastado tudo com médico. Aspecto religioso. Péssimo. Ela não podia ter acesso ao templo, que ela era considerada imunda, segundo as leis judaicas. Eu lembro que acho que é uma das últimas coisas que fechou, por lei, falar em lei você deve saber muito bem, foi as igrejas, porque ela era considerada de primeira importância, para dar acolhimento para as pessoas. E as igrejas presbiterianas, por bom senso, foi fechando antes, na pandemia. Porque o aspecto religioso, para quem está doente, Josimar, que visita bastante, sabe que é necessário o suporte da igreja. E ela não tinha, não podia. Porque ela não podia ficar perto da igreja.
Aspectos psicológicos, pela parte que me toca. Tem algum colega meu aqui mais? Tem? Você imagina como é que ela era? A autoestima dela era um negócio espetacular, né? Se sentia feia, porque emagrece, fica pálida, fica cansada. Provavelmente não tinha vaidade nenhuma. Todo mundo olhava para ela com repúdio. Ela se sentia preterida. Não podia desejar ninguém se solteira fosse. Por quê? Que esperança que ela ia ter para casar? Não podia sonhar, não podia ter objetivo, não podia ter foco. Mas um foco ela não perdeu. Que ela podia ser curada. Amados, mesmo quando os nossos problemas parecem insolúveis, nós não podemos perder a esperança no Senhor. Você pode estar com o coração arrebentado, mas você tem um privilégio. Você é escolhido pelo Senhor, o Senhor te trouxe aqui. E esse acesso que você tem pela graça do Senhor te dá direito a sonhar com um milagre, a pedir um milagre e a esperar um milagre. Quanta gente ouve falar da fama de Jesus, mas não anda por perto? Eu fico imaginando, para quem vocês estão vendo o meu físico, certamente vocês vão concordar com o que eu falo. Não é mentira, é verdade. Eu corri 2 São Silvestres, 2 meia maratonas, apesar dessa cintura. Quem me tem no Face sabe que é verdade isso. Quem mora em São Paulo sabe que o MASP deve ter o quê? 70, 100 metros? Para você correr uma São Silvestre, para começar a corrida do MASP, passar pelo MASP, passar por ele, demora mais de 20 minutos. Eles divulgam que são 30 mil pessoas, são 60 mil pessoas que correm a São Silvestre. Eu fico imaginando o que essa mulher passou na hora que ela viu a multidão. É verdade, tem corrida que você corre meia hora antes de chegar na largada. Tamanho, o pouco espaço que se tem para caminhar. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo a fama de Jesus, lendo, hoje nós lemos, e tenho certeza que a gente parar aqui, todo mundo tem um milagre para contar, que Jesus fez na tua vida, e Ele vai continuar fazendo. A fama de Jesus, o quanto de gente estava atrás dele. O quanto de pessoas tinham interesse por Ele. Ou o quanto de pessoas que andavam com Ele, mas não ficavam perto dele. Porque não adianta você andar junto e se manter distante. E tem muita gente assim hoje em dia, que se diz dele, que faz parte da mesa dele, mas não ouve e nem toca. E essa mulher tinha esse obstáculo da multidão. E ela passa todos os obstáculos. O primeiro obstáculo que ela passa foi a falta de fé. E ela superou. Foi um toque intencional. Ela não tocou acidentalmente. Foi um toque com um propósito definido. Ela pretendia ser curada do mal que atormentava há anos. Foi um toque movido pela fé. Ela acreditava que Jesus tinha poder para curar. Eu não sei como é que está seu coração. O Senhor sabe. Não deixa a chama da esperança apagar nunca na tua caminhada com o Senhor. Sempre acredite o que Deus pode fazer.
Irmãos, eu vou mais uma vez contar a historinha. O Josafá acompanhou de perto isso. O quanto eu ouvi de... Zé Renato, vocês têm condição, para de gastar com isso. Junta dinheiro vocês dois, vão viver a vida. Ficar esperando o filho. Passou por trauma nisso, trauma naquilo. Ah, Deus está mostrando que não é para ter. E eu tinha no meu coração, enquanto Deus não tirar isso do meu coração, enquanto Deus não tirar o desejo de ser pai, e eu acreditar que sendo pai eu vou glorificar Ele, eu não vou desistir do meu sonho. Eu não vou desistir do meu sonho. E eu ouvia, plano B, pô, vocês dois, profissão razoável, vai viver, desiste, convive com esse fluxo aí. Imagina para ela, você vai querer entrar no meio do povo, você nem sabe conviver mais com ninguém, você fica lá numa casa de exclusão lá e nem convive com ninguém. De onde que você tirou da cabeça que esse cara vai te curar? Quantas vezes Deus, você passou por uma situação dessa, de pessoas virem enterrar o seu sonho, enterrar o seu desejo? Você deve ter passado por isso, não passou? Casar, a mão, isso é um problema. Ter filho, tá louco. E esse emprego que você sonhou, para que tudo isso? Enquanto o desejo estiver no teu coração, e você acreditar no Deus que conduz a sua vida, não desista dos seus sonhos. E aí, eis que ela toca. Nas 3 passagens, uma delas fala, tocou na orla. Ela tinha tanta fé que ela não chegou nem a tocar na pele. Ela tocou na orla das vestes. E o Senhor falou, de mim saiu poder. Peraí, ele não é onipotente, onipresente, onisciente? Como que ele pergunta de onde saiu o poder? Aí os discípulos falam assim para ele, mas todo mundo tocou em você aqui, não sei quantas mil pessoas estão à tua volta. Você vai falar que, lógico que alguém te tocou. De mim saiu o poder. De mim saiu o poder. Ele sabia, queridos. É lógico que ele sabia. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei do Universo, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o nosso Salvador, ele deu a vida, ele tem todos os atributos. Você acha que ele não sabia quem tinha tocado nele? Mas tudo que o Senhor faz na nossa vida, ele tem uma intenção muito melhor que a intenção do nosso coração. Ele sabia o que estava fazendo. E por que que ele chegou e perguntou? Sabe por quê? Estamos entre adultos. Você imagina ele chegar para ela e falar, quando você era curado, você tinha que ir para um sacerdote, mostrar a tua cura, expor a tua cura, para poder ser aceito na sociedade. Você imagina a humilhação dessa mulher, mesmo curada, e mostrar para o sacerdote que ela não sangrava mais? Ela se despir. Aí o Senhor fez o quê? Fez exatamente isso, permitindo com que ela se identificasse. Você imagina, por tudo que ela passou, o medo que ela teve da multidão, na hora que ele falou assim, alguém me tocou. E ela falou, aqui fala que ela temeu. Mas ele permitiu que isso acontecesse, para que ela fosse exposta ali, e a sociedade visse, não só o milagre da cura, mas o milagre psicológico, o milagre social, o milagre financeiro, que ela pudesse, ser aceita novamente na religião, poder ter família,
O Senhor, quando faz um milagre na sua vida, por mais que você entenda que seja uma coisa pontual, ela é periférica, ela atinge um monte de coisa. Quando o Senhor curou essa mulher e falou, alguém me tocou, e ela teve que se identificar, o Senhor já estava mostrando para a sociedade que ela podia ser curada de todos os males que ela era atingida. Como eu elenquei: o social, o afetivo, o espiritual, o religioso, o psicológico, o clínico. Ela não foi curada simplesmente de uma doença. Ela foi curada de tudo aquilo que pesava na vida dela. E eu penso desta forma. Pensa em um milagre que o Senhor fez na tua vida, ou que você pretende que faça. Quanta coisa vai ser atingida. Você imagina Todo-Poderoso olhar para você e falar assim: de mim saiu poder. De mim saiu poder. E Ele deu este poder para curar uma pessoa que era excluída. Você pode se sentir a pessoa mais desprivilegiada do mundo. O Senhor não te rejeita. E aí tem uma terceira lição. Falei que Ele escolheu, Ele curou. Tem uma terceira lição, que é o que eu queria deixar mais enfático nesta noite. Lá em Lucas 8:48, que eu li com vocês. Então disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te. Não tem nada melhor na vida do que ter a paz do Senhor. A paz do Senhor transcende, ultrapassa, estende, vai além do nosso entendimento. Queridos, nós passamos por uma situação no ano passado, uma situação muito difícil que muito nos entristeceu. Talvez essa é uma das maiores tristezas da minha vida. E naquele momento, eu não tinha nada para falar para aquela família que tinha perdido a filhinha de 2 anos e 8 meses. Não tinha nada. 5 anos de faculdade, 15 anos de presbiterato, 25 anos de crente, não tinha nada para falar. Eu só consegui falar uma coisa. Uma coisa. O mundo pode te achar fria. Falei para essa mãe. O mundo pode te achar que não caiu a ficha. O mundo pode te julgar. Mas a única coisa que ninguém pode tirar de você é a paz do Senhor. Você vai sentir uma paz que todo mundo vai achar absurdo. Como que você passou por isso e está em paz? Como que você sentiu uma situação tão pesada e está com essa paz? E quem tem a graça do Senhor, e eu acredito que todos aqui têm, porque vieram se interessando na palavra do Senhor, tem a paz do Senhor no coração. Não importa as circunstâncias que nós temos, que nós passamos, mas a gente tem uma paz que ninguém entende, mas é uma paz vinda do alto que toma no nosso coração. Esse milagre todo mundo pode usufruir. Se você é do Senhor, você pode usufruir. O mundo pode estar julgando, achando absurdo o que você passou, o que você pode passar. Mas não deixa de usufruir a paz do Senhor.
Por mais que as pessoas falem assim, não, eu lembro que a irmã falava assim, tem gente que acha que não caiu a ficha, tem gente que acha que eu tô pirada, tem gente que acha que eu tô anestesiada, tem gente que acha que eu sofria. Mas ninguém entende que realmente eu senti a paz do Senhor no meu coração. Nós falamos aqui de um toque extraordinário, que ela foi e tocou no Senhor e o Senhor a curou. E o Senhor pode fazer esse milagre extraordinário, esse milagre. Mas outra coisa que o Senhor pode fazer na nossa vida, que está aqui no final do versículo. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz. E sabe de uma coisa? Mesmo você passando uma situação absurda, a tua paz é testemunho para o outro que não tem. De acordo? Porque, já diria Agostinho ou Francisco de Assis, que se preciso for, prega o evangelho, se preciso for, utilize palavras. Francisco de Assis, né? A tua atitude de paz vai chamar a atenção do mundo e falar assim, que paz é essa? Que tranquilidade é essa? Eu queria sentir a paz que fulano está sentindo. Numa situação tão conturbada, de dificuldade, seja qual for a tua dificuldade, não vou ter tempo para entrar na tua vida e bater papo. Hoje não tem como a gente ficar na porta batendo papo. Mas a paz do Senhor, pela graça, é um direito que você tem. E ele falou para ela, segue em paz. Segue em paz. Concluindo, o rapaz da guitarra, cadê o André? Concluindo, irmãos. O Senhor elevou a autoestima. O milagre vai além da cura em si. Reintegrou ela à sociedade. Certamente ela pôde seguir e ter filhos e ser aceita e fazer parte da religiosidade e ser lembrada através da história. Vai-te em paz. E essa mulher é a única mulher da Bíblia que o Senhor chamou de filha. Então, se você tem o privilégio de pregar a palavra do Senhor, você pode usar a procuração e falar em nome de Jesus. Filha, vai-te em paz. Filho, vai-te em paz. Primeira vez que você está aqui, segue tua vida em paz. Você tem uma história com o Senhor, fique em paz. Você está passando por uma situação difícil? Vai-te em paz. Não negue a paz do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós nos maravilhamos com a Tua palavra. Nos dá júbilo no coração em ver o Teu amor por cada um de nós. E que o mesmo Senhor que fez para esta mulher na história é o Senhor que deu a própria vida por nós, que fez esse primeiro milagre antes de nós nascermos. O Senhor já escrevia a nossa história, operando o milagre da salvação. Pai, seus filhos que aqui estão têm sonhos, têm problemas, têm projetos e dependem do Senhor.
Opera milagres, Pai. E que eles tenham coragem, nós tenhamos coragem de contar tudo aquilo que o Senhor fez. A Tua palavra fala para a gente trazer na memória aquilo que traz esperança. Se nós estamos esquecidos da ação do Seu Espírito na nossa vida, em nome de Jesus, refresca a nossa memória para lembrar o quanto o Senhor já fez e dá-nos esperança de quanto o Senhor pode fazer ainda mais. E queremos seguir o que Tua palavra nos falou nesta noite. Queremos seguir em paz. Seja qual for a situação, queremos usufruir da paz do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Flávio vai fazer uma oração final e depois eu continuo conversando com os irmãos. Irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua fidelidade a si, a Tua palavra, porque o Senhor é fiel, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, por falar o nosso coração e por nos lembrar de tão grande paz que o Senhor nos concedeu. Essa paz que nós temos com o Senhor, ó Pai, em Cristo Jesus, que excede todo o nosso entendimento, que nós verdadeiramente saiamos daqui, ó Pai, e vivamos essa paz, ó Pai, e sejamos realmente exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, ó Deus. Ajuda-nos a sempre lembrar da Tua palavra ministrada e também nos alimentarmos dela diariamente, ó Pai. Guarda as nossas vidas, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.